nós estamos fazendo é ler uma parábola de Jesus Cristo, e eu estou explicando aqui para vocês aquilo que Jesus Cristo ele quer falar. Ele fala para as pessoas. Só que muitas pessoas elas não conseguem compreender, talvez você não consiga compreender aquilo que Jesus Cristo fala. E tem pessoas que elas dizem acreditar em Jesus, elas falam que Jesus é tudo na vida delas, mas elas não param para prestar atenção naquilo que ele ensina. E eu vou te falar uma coisa, vai ter uma consequência para essas pessoas, e não sou eu quem digo, é Jesus Cristo que fala. Vai ter uma consequência na sua vida, vai ter uma consequência na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos. E se você não entender isso, você vai ficar brincando. E depois você vai falar que ninguém te avisou, e Deus vai falar assim, não tem desculpa, porque eu sou a justiça. Mas talvez você nunca tenha escutado falar sobre justiça. Só a justiça dos homens, não sabe sobre a justiça de Deus. Talvez você só tenha escutado falar sobre o amor de Deus. Mas Deus não é só amor. Amor é um dos atributos de Deus. Então o que acontece? No dia de sábado, o que é que nós fazemos? Nós fazemos uma leitura da parábola de Jesus Cristo, e hoje nós vamos ler a parábola dos trabalhadores da vinha. Tem parábolas que vocês nunca ouviram, nem em culto, nem dentro de uma igreja, e vocês vão ouvir aqui. Jesus Cristo ele fala coisas em que ele repete várias vezes sobre o reino de Deus. Sobre o reino de Deus. Tem gente que fala assim, mas eu não sei o que é o reino de Deus. E Jesus Cristo ele fala várias parábolas. Olha, o reino de Deus é feito do mesmo jeito disso, daquilo. No final vai acontecer isso, aquilo. Repetidamente, Jesus fala isso. E tem pessoas, às vezes, que falam assim, não, Jesus é tudo, Jesus é o Filho de Deus. Você já entendeu o que ele está dizendo para você viver a vida que você vive, largada desse jeito, fazendo as coisas que te dá na cabeça, deixando os seus filhos, às vezes, soltos por aí, sem você adquirir sabedoria para poder transmitir para eles qual é o caminho correto, aquilo que Jesus Cristo ensina? Às vezes você pensa, por exemplo, eu não sou padre, não. Eu não sou pastor. Eu não sou nada disso. Não sou. Às vezes na sua cabeça, você pensa que para poder falar a respeito da palavra de Deus, você precisa estar dentro de uma igreja para você falar para várias pessoas. Você precisa ser um padre, você precisa ser um pastor. Não. Você precisa seguir a Cristo. Você precisa seguir a Cristo. E para isso tem também, você vai fazer parte da Igreja de Cristo. Então, hoje nós vamos ler a parábola dos trabalhadores da vinha, que se você quiser acompanhar, está em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Eu vou pedir para você fazer o seguinte. Aqui, olha, nessa setinha aqui, você pode compartilhar pelo menos para umas 10 pessoas. Você clicando na tela várias vezes, toda vez que você fala, nossa, isso aqui foi muito legal, isso que foi dito, você coloca uma bombinha. Você coloca uma bombinha aí, que aí eu vou saber que o assunto foi interessante para você. É isso mesmo, Rosa. Para ensinar a palavra de Deus não precisa ter título. Não precisa ter título. Então vamos lá. Parábola dos trabalhadores da vinha. Mais uma vez, Jesus Cristo ele fala o que é o reino de Deus. Uma vez perguntaram para Jesus Cristo o seguinte, onde é que está esse reino? Aí Jesus Cristo ele fala, está dentro de cada um. É por isso que às vezes as pessoas elas são muito confusas, porque elas querem resolver os problemas dos seus relacionamentos, elas querem resolver os problemas do seu trabalho, elas querem resolver tudo aquilo que é externo. Problema de encanamento, problema da pia, problema do banheiro, os problemas de casa, é fulano que precisa pagar, é fulano que está devendo. Só que Jesus Cristo ele fala que primeiro de tudo que você tem que buscar na sua vida não é
a mulher perfeita, o homem perfeito, você o melhor namorado, a melhor casa. Jesus Cristo diz que a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é fazer o quê? Ativar dentro de você o reino. Então, o reino ele está dentro de mim. É isso que Jesus Cristo fala. O que é esse reino dentro de você? Você vai ter que começar a deixar as coisas do mundo, todas as coisas que às vezes estão atormentando a sua mente, e começar a se conhecer. Sabe? Mergulhar para dentro de você e começar a compreender sobre as suas fraquezas, sobre as suas dores, sobre as suas fortalezas. Aí você vai se conhecendo. Por que eu ajo dessa maneira? Por que às vezes eu falo agressivamente com algumas pessoas? Por que às vezes eu não sinto vontade de ajudar ninguém? Por que às vezes eu não sinto vontade de perdoar? Porque às vezes eu carrego mágoa dentro de mim. Tudo isso é um processo de quê? É um processo de autoconhecimento. Então, você vai se conhecendo e você vai descobrindo sobre você. Aí Jesus Cristo vem e fala, olha, você não sabe não como é que é o reino de Deus? Aí você fala assim, William, eu não sei. Aí eu falo assim, então eu vou te explicar, contando para você uma parábola de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo ele diz o seguinte, o reino de Deus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Para quem não sabe aí, vinha é o quê? É o local onde é plantado as uvas para fazer o vinho. Então, Jesus Cristo ele está usando aqui um contexto da época que as pessoas sabiam do que Jesus Cristo estava falando e Jesus Cristo começa falando que o reino de Deus é como um proprietário, o dono de uma fazenda que ele sai cedo, logo de manhã, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Versículo 2. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia, e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam ali desocupados na praça, e disse-lhes, vão também trabalhar na minha vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Aí responderam para ele, porque ninguém nos contratou. Então, o dono da fazenda, o proprietário, falou, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Então vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando viram os que tinham sido contratados primeiro, quando vieram aqueles que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Olha isso. Tem gente que já deve estar escutando aí, falando assim, rapaz, mas esse dono da vinha é injusto, né? Eu já vou explicar. Eu já vou terminar aqui, eu estou no versículo 11. Mas vamos aqui, só para a gente entender o que está acontecendo aqui, ainda falta um pedaço de eu ler. Só para a gente entender. Então tem um homem que ele é dono de uma fazenda, vamos dizer assim, ele é o proprietário da fazenda, e ele tem uma plantação lá de uvas. E eu não sei se você sabe, mas algumas cidades do interior, eu já morei em interior, bem interior mesmo, e as pessoas que estão desempregadas, elas vão para algum lugar
elas ficam próximo da rodoviária, elas ficam próximo em algum ponto aonde aquelas pessoas que querem contratar, elas vão nesse local e falam, eu estou precisando aqui de 10 homens, 20 homens, e para que é? Para fazer isso, isso, aquilo. Então vamos embora. E ali eles contratam por diária. Você faz um bico, né? Você faz um bico. Então, isso é normal até o dia de hoje. Então Jesus Cristo está falando que tem um homem que é proprietário, está precisando do serviço dessas pessoas, e ele sai logo cedo, e 9 horas da manhã ele pega e faz o seguinte, vocês estão aí desocupados? Vamos lá para trabalhar para a vinha. Vocês vão receber 1 denário por dia. Beleza. Quando chega mais tarde, quando chega meio-dia, 3 horas da tarde, o proprietário ele faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Vai lá naquele local. Tem gente aí para trabalhar? Tem. Então vamos lá para a minha vinha. Vocês vão receber 1 denário. Quando chega 5 horas da tarde, olha aí, próximo das 5 horas, o proprietário vai lá novamente. E vocês, o que estão fazendo aí? Ah, ninguém chamou a gente para trabalhar. Vão vocês também. E vocês vão receber. Quando chega na hora de pagar, às 5 horas da tarde, o proprietário ele faz o seguinte, ele chama o administrador ali da fazenda e fala o seguinte, olha, primeiro você paga as pessoas que chegaram aqui por último. Depois, no final, você paga os primeiros. Então, o administrador começou a pagar 1 denário para aquela pessoa que chegou há minutos. O texto aqui acabou de dizer o seguinte, acabou de dizer que o proprietário ele saiu próximo às 5 horas. Então teve gente aqui que não trabalhou nenhuma hora. Não trabalhou nenhuma hora. E o administrador estava pagando 1 denário para essas pessoas. Quem chegou às 3 horas da tarde, o administrador também estava pagando 1 denário. O que é 1 denário? Era uma moeda de prata, onde equivalia, o valor dela era como se fosse um dia de trabalho. Então, quem acabou de chegar para trabalhar, recebeu 1. Aquele que chegou 3 horas da tarde, também recebeu 1. Quem chegou 9 horas da manhã, falou, agora é comigo, né? Porque se esses aí receberam 1, eu vou receber bem mais, porque eu trabalhei o dia todo. E aí acontece algo, que o administrador dá 1 denário também para quem chegou às 9 da manhã. Então vamos lá. Quem chegou às 9 da manhã e trabalhou o dia todo, recebeu 1 denário. Quem chegou ao meio-dia, 3 horas da tarde, recebeu 1 denário. Quem chegou quase 5 horas da tarde, não trabalhou praticamente nada, o que acontece? Recebeu 1 denário. E aí, essas pessoas que chegaram 9 horas da manhã, acontece algo. Está acontecendo uma injustiça aqui. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. Na verdade, não foi nem 1 hora, né? E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. E aí o proprietário respondeu, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá embora. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Eu não tenho o direito de fazer aquilo que eu quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa é a parábola de Jesus Cristo, a parábola dos trabalhadores na vinha. Então vamos lá. William, o que Jesus Cristo está falando aqui? Primeira coisa, o que é uma parábola? William, o que é uma parábola? Jesus Cristo ele diz que uma parábola é para algumas pessoas entenderem aquilo que ele está dizendo, outras não. Umas vão ouvir
Tem pessoas aqui que ouviram e não compreenderam nada, inclusive até se desinteressaram e saíram. Não é para essas pessoas. Eu não faço questão de estar uma quantidade aqui de pessoas, é para você que eu estou falando. Não é para uma quantidade de pessoas que não estão com o coração fechado para a palavra de Deus. Então vamos lá. A parábola, ela é um recado para aquelas pessoas que fazem parte da família de Deus. Para quem não é, não vai compreender. Talvez não seja o momento, mas eu vou me esforçar aqui para você compreender. O que vai te dar um entendimento é o Espírito Santo de Deus, tá? Então vamos lá. Jesus Cristo, quando ele fala a respeito do reino de Deus, ele sempre fala a respeito do quê? De duas classes de pessoas. A parábola do joio e do trigo, a parábola dos peixes maus e dos peixes bons. Jesus Cristo ele vai falando que aqui nesse planeta as pessoas elas estão todas misturadas. As pessoas que creem em Deus, as que não creem, aquelas que vão ser salvas, as que não são salvas, está tudo misturado. Aquelas que não dão atenção para a palavra de Deus, aquelas que elas agem ajudando mais o reino do mal do que mesmo o reino de Deus. Está tudo misturado. E Jesus Cristo ele diz que um dia vai ter uma separação dessas pessoas. Do mesmo jeito que os pescadores separam os peixes quando Jesus Cristo está falando uma parábola, do mesmo jeito que o joio e o trigo vai ser colhido pelos ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Os anjos. Vai ter um dia que essas pessoas elas vão ser separadas. Você vai ouvir muitas coisas aí das pessoas para te enganarem. Frases que às vezes elas são repetidas e aquilo vai entrando na sua mente. Como, por exemplo, que Deus, ele aceita todas as pessoas. Jesus Cristo aceita todas as pessoas, ele te aceita do jeito que você é. Não precisa você mudar em nada porque ele te aceita. Deixa eu te falar. Isso é uma mensagem que está sendo dita para você que vai levar você para a destruição. Sabe por quê? Isso é simples. Não precisa nem você ler a palavra de Deus. É uma questão de lógica para você saber disso. Isso é simples demais. O que acontece? Deus, ele recebe todas as pessoas. Deus, ele quer salvar todas as pessoas. Ele recebe todos aqueles que são chamados. Todos aqueles que creem nele. Só que o que acontece? Ele aceita você do jeitinho que você está. Com as suas dores, com os seus problemas. Ele aceita você com os seus traumas, com os seus bloqueios. Aceita você com costumes, já que você adquiriu na sua vida. Ele te aceita do jeito que você está. Presta atenção no que eu estou te falando. E por que eu te falei que é uma questão de lógica? É uma questão de lógica porque se Deus te aceitasse as pessoas do jeitinho que elas são, não precisava ele ter vindo aqui nesse planeta. Não precisaria de Jesus Cristo aqui. Por quê? Porque está tudo bem. Deus aceita todas as pessoas do jeito que elas são. Se ele aceita, não precisaria de Jesus Cristo. Então o que acontece? Todas as pessoas elas são recebidas, sabe? Por Deus. E o que acontece? Jesus Cristo, ele fala que essas pessoas, um dia, elas serão separadas. Separadas. Umas serão jogadas em um celeiro, o joio vai ser jogado em um celeiro, e aliás, o trigo vai ser jogado em um celeiro. O que é jogado em um celeiro, o trigo? Vão voltar para Deus. O que significa o joio jogado no fogo para ser queimado? Vão ser jogados no lago de fogo.
Tudo isso que eu estou te falando é necessário o quê? Você ter uma conversão na sua vida. Arrependimento. Não é assim, eu acredito em Jesus. Não, você tem que ter um arrependimento. E aí não sou eu que vou dizer para você se o seu arrependimento é sincero ou não. É você quem sabe. Tem gente que elas pegam e elas vivem se arrependendo das mesmas coisas que elas fazem. Deixa eu te falar algo sobre o arrependimento. Quando você é uma pessoa que você se converte, o que é converter? Jesus Cristo falava demais sobre isso. Você está indo, ele não dava essa explicação, sou eu que estou te dando. Você está indo numa rua e depois você vai converter. O que é converter? Você vai voltar, você vai fazer essa curva aqui, ó, né? Para quem dirige carro aí, sabe, já viu aquelas plaquinhas, né? Então, você vai converter. O que é converter? Converter é você voltar de onde você saiu. De onde é que você saiu? De Deus. De Deus. William, mas eu sou terrível, fulano é isso, é aquilo. De Deus. Você saiu de Deus. Converter. Quando você está indo cada vez mais longe de Deus. Aí Jesus chega e fala assim, você precisa se converter. Converter é voltar para Deus. Entendido? Então Jesus Cristo ele fala que tem esses dois tipos de pessoas, que elas vão ser separadas um dia. E aí ele conta várias parábolas sobre isso. Só que nessa parábola que eu acabei de ler para vocês, a respeito dos trabalhadores da vinha, Jesus Cristo está falando sobre uma outra coisa também. Então vamos lá. William, o que significa a vinha? Primeira coisa, quando começa a leitura, Jesus Cristo ele fala, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. Quem é o proprietário? Quem é o proprietário? É Deus. Presta atenção nisso. Jesus Cristo está falando que existe um proprietário. O proprietário é Deus. Tá? Ele representa, nessa parábola de Jesus Cristo, Deus. Por quê? Você percebeu que quando Jesus Cristo está contando a parábola, ele diz que o proprietário saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a vinha. E durante o horário de trabalho, ele foi às 9, ele foi ao meio-dia, às 3 horas da tarde, ele foi às 5 horas. Durante o horário de trabalho, presta atenção, durante o horário de trabalho, o dono ia lá chamar essas pessoas. O que é chamar? Chamar é um convite que Deus faz para você. Como, por exemplo, agora nessa live. Quando alguém está falando a palavra de Deus, se você tiver com os seus ouvidos inclinados, o que é inclinado? Por exemplo, você está vendo a minha postura aqui, eu estou para frente. Isso eu estou inclinado. Quando você está para trás, você está recuado. Estou fechado. Aqui eu estou inclinado. Inclinado para quê? Para ouvir. Inclinado para aprender. Então eu estou inclinando os meus ouvidos. Fala. Eu tenho sede de ouvir, tenho sede de aprender. Então, o que acontece? Quando o trabalhador, quando o dono da vinha, ele sai para chamar os trabalhadores, ele está fazendo um convite. A maior parte das pessoas, elas não aceitam esse convite. Eles não querem saber sobre esse assunto. Porque esse assunto, às vezes, não traz dinheiro para você. Esse assunto, às vezes a pessoa pensa que não tem resultado na vida dela. Por quê? Porque o problema que ela está passando na vida dela é de relacionamento. O problema que ela está trazendo, ela tem na vida dela é sobre dinheiro. E aí ela tem a mente confusa e ela quer resolver o problema do dinheiro. Ela quer resolver o problema do relacionamento. Ela quer saber o filho dela que está usando droga. Ela está querendo saber várias coisas que não tem a ver com o reino. Tem a ver só com o problema dela. E Jesus Cristo ele diz, enquanto você não buscar o reino, aliás, primeiro você busca o reino, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Só que as pessoas, elas são tão superficiais,
Eu não quero de forma alguma aqui te ofender, eu só quero te trazer clareza. As pessoas, elas são rasas. Rasas. O que é rasa? É uma pessoa que só acredita naquilo que ela ouve e naquilo que ela vê. Ela não acredita nas coisas espirituais. Tem coisas que ela nem sabe no que ela acredita. Como, por exemplo, Jesus Cristo. Ela ama Jesus Cristo, mas nunca leu o que ele falou. Nunca leu. Nunca leu. Então, o que acontece? Jesus Cristo, ele fala na parábola dele que o trabalhador, aliás, o dono o proprietário, ele sai para chamar essas pessoas. Sabe? Você vai perceber que a bondade de Deus é tão grande para com as pessoas que ele sai vários horários e ele quer todo tipo de pessoa. Deus, ele quer salvar todas as pessoas. Mas nem todas serão salvas. Por quê? Porque nem todas querem fazer parte dos planos de Deus. Deus tem um plano na sua vida. William, mas está dando tudo errado. Porque não são os planos dele, são os seus planos. A maior parte das pessoas, elas vivem segundo a força do seu braço. Eu acredito em mim, só em mim. É para você acreditar em você mesmo. Só que, em primeiro lugar, você tem que acreditar naquele que te criou. Porque se o seu coração está voltado nas suas qualidades, está voltado na força do seu braço, daqui a pouco você vai criar uma estátua sua e vai começar a se admirar. Não é mais nem Deus, é você. Eu sou a pessoa que resolvo tudo, eu sou o cara. Então, se o seu coração está voltado para você mesmo, só é uma questão de ego, não tem nada a ver com Deus. Você tem que saber que a sua força, a sua fortaleza, ela tem que vir de Deus. Entende isso? Então, nessa parábola aqui, quem é o proprietário? O proprietário, ele é representado, aliás, Deus é representado pelo proprietário, que é um proprietário generoso e está acima de tudo e todos. Esse proprietário, como Deus. Da mesma coisa que é Deus. Quem são os trabalhadores? Os trabalhadores são aquelas pessoas que respondem o chamado de Deus. Deus chama, e aí o que acontece? Ela vai. Você vai perceber que Deus, ele vai falar com você em várias etapas da sua vida. Várias fases da sua vida. Algumas pessoas, elas só compreendem aquilo que Deus está falando na pior fase da sua vida. É por isso que tem gente que diz o seguinte: se não é por amor, vai ser pela dor. Mas tem algumas pessoas que elas não compreendem quando Deus está falando com ela, porque às vezes a vida está muito boa, está muito gostoso, está tendo bastante festa. Salomão fala sobre isso. Festa não é proibido, não, gente. Jesus Cristo gostava demais de festa. Gostava demais de festa. Ele saía de um canto para outro, e naquela época não tinha carro, né? Não tinha carro motorizado, essas coisas assim. Ele andava só para ir em festa. Só que qual é o problema dessa história? O problema é que Salomão, ele fala que quando você está todo o tempo alegre, quando você está todo o tempo em festa, você não para pensar sobre as coisas mais profundas da vida, sabe? Porque está tudo bom. Para que você vai pensar em coisa que te traz tristeza? Para que você vai pensar sobre a vida se está tudo bom? Para que você vai pensar sobre a morte se está tudo bom? Mas quando você está na tristeza, no fundo do poço, às vezes, sem amigo, sem dinheiro, sem nada, às vezes até sem saúde, é nesse momento. Aí tem gente que fala assim, como é que Deus permite uma coisa dessa com a pessoa? Deus não está nem aí para o tipo de corpo que você tem. Ele quer saber da sua alma. É melhor você entrar no reino de Deus todo arrebentado, mas entrar, sua alma entrar. Você está sem dinheiro, lascado, com doença, mas você se arrependeu de tudo. Sabe?
Você se arrependeu, você entendeu quem é Deus. E aí, para Deus é mais precioso a sua alma do que os milhões que você tinha na sua conta, as festas que você fazia. Você está entendendo? Esses dias eu vi um vídeo que eu vi algumas pessoas criticando. Era um pastor que estava falando a respeito, ele estava fazendo uma oração. Deus, tem um monte de gente nesse momento nos hospitais que são filhos seus. Se o Senhor der a cura para eles, muitos vão se perder, vão se desviar. Esses que forem se desviar, mata todos eles. Aí tem gente que vai lá criticar, mas na verdade, o que ele estava querendo dizer é que é melhor aquela pessoa que está doente lá, se ela morrer e ir para o céu, está tudo bem. Está tudo bem. O problema é, às vezes, ela fica curada e aí ela pega e se desvia. Então ele não está errado nisso, não. Mas quando uma pessoa não compreende o que Deus quer da vida de cada um, ela vive uma vida de confusão. E Jesus Cristo, ele quer trazer clareza nessa parábola. Então vamos lá, vamos voltar aqui à parábola. Tem o dono da vinha, tem os trabalhadores, e alguns chegam logo cedo para trabalhar, e outros vão chegando no decorrer do tempo. O que isso significa? Significa que em diferentes fases da vida, as pessoas elas são chamadas a participarem do reino de Deus. E não importa o momento que você é aceito na família de Deus. A partir do momento... William, como é que eu faço para ser parte da família de Deus? É uma das coisas que eu mais repito aqui, quando eu estou falando, é a respeito disso, que é Jesus Cristo que fala. Jesus Cristo, ele diz o seguinte, tem uma passagem onde Jesus Cristo fala, olha, as pessoas que são da minha família são aquelas que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então, essas são as pessoas da minha família, as que ouvem e praticam a palavra de Deus. Se você só ouve e não pratica, você já sabe. Se você não ouve nem pratica, você também já sabe. É Jesus Cristo que está falando sobre isso. Se você não age dessa maneira, você precisa pensar sobre isso, porque ele fala que as pessoas serão separadas em um dia. Esse dia é o dia do juízo. Jesus Cristo fala que essas pessoas serão separadas. Então vamos lá. O dono dessa vinha, em diferentes horários, ele convida as pessoas. Sabe o que acontece? Acontece que tem algumas pessoas que faz 30 anos, 40 anos, que elas estão na igreja. E aí elas vão fazer tipo esses trabalhadores, às vezes, quando chega um membro novo. Quando chega alguém, por exemplo, tipo eu não sou padre, não sou pastor, mas para alguém me criticar aqui é daqui para ali. Você não é pastor, por que você está falando? Você não é padre, eu estou falando porque Deus falou para falar, para você falar também. E eu não preciso ter um título para falar isso daí. Mas vocês vão ver que tem pessoas, tipo esses trabalhadores aqui, olha. Você chegou agora, eu estou 30 anos trabalhando, deixa eu te falar, não importa o tanto que você trabalhe para a obra de Deus. Não é isso que vale, sabe por quê? Vamos lá, então vamos entender melhor isso. Eu falei para você a respeito do proprietário, eu falei para você a respeito dos trabalhadores, quem são os trabalhadores, e eu quero te falar agora sobre o pagamento. Pagamento. Por que ele pega, chama um que acabou de chegar e dá o mesmo tanto que aquele que trabalhou o dia todo? Tem gente que vai achar injusto. Vamos lá. Exemplo, William. Uma pessoa, ela faz um monte de maldades durante a vida dela toda e, de repente, você está nas suas mãos a condenação dela ou para você absolver ela. Tem muitas pessoas que elas pensam que a justiça aqui da terra é como se fosse a justiça de Deus. E são coisas completamente diferentes. Vou dar um exemplo para você entender.
Se você tiver alguém que fez mal para alguém da sua família, é óbvio que você quer que ela pague perante a justiça. Deus, ele não é desse jeito. Se você se arrepender, se você se converter, se você ouvir e praticar aquilo que Jesus Cristo falou. Deus, ele não é desse jeito. Essa justiça, ela é do homem. A justiça de Deus, ela é diferente. Por exemplo, Jesus Cristo, quando estava para ser crucificado, de um lado ele estava no meio de dois ladrões. De um lado tinha um que falou o seguinte para ele: por que você não salva a gente aqui? Por que você não desce da cruz e salva todos nós? Aí o outro que estava do outro lado falou: ei, não fala desse jeito não. A gente está aqui, mas a gente merece estar aqui. Porque a nossa vida foi do jeito que a gente fez mesmo. Agora esse daí não. Esse daí ele não fez. O que acontece? Esse mesmo ladrão, ele ainda fala para Jesus: Jesus, se lembra de mim no teu reino. Se lembra de mim no teu reino. Aí Jesus fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí você fala assim: não, mas não pode não. Como não pode? Você vai querer agora discutir a justiça de Deus? É Deus quem conhece o coração daquele homem. E da mesma forma que serve para aquele homem, serve para você, serve para mim. Em qualquer fase da sua vida, em qualquer momento da sua vida, se verdadeiramente você se arrepender, Deus, ele diz que ele tira dos pensamentos dele aquilo que você fez. Então, quando você olha com seu olhar humano, e é por isso que Jesus Cristo, o proprietário da fazenda, ele termina fazendo aqui: me diz uma coisa, o dinheiro não é meu? O que eu combinei com você, você que entrou 9 horas da manhã aqui para trabalhar, o que eu combinei com você, eu estou sendo injusto? Se você recebeu a Deus novo, ótimo para você. Agora, quem recebeu nos seus últimos momentos de vida, fazendo um monte de porcaria pela vida, estragando a vida de outras pessoas, também recebeu a graça de Deus? É você que vai querer mandar aquela pessoa para o inferno? É você? Porque Deus diz aqui, olha, o que o proprietário está falando aqui? O dinheiro é meu. O que é trazendo aqui para a explicação espiritual? Deus está falando, a graça é minha. O que é a graça, William? A graça de Deus é a bondade que Deus tem, tá? Em outras palavras, é a bondade que Deus tem de dar a salvação para uma pessoa que não merece. Não merece. Quem não merece? Todas as pessoas. Ninguém merece. Mas Deus, com a sua misericórdia, com a sua bondade, ele faz o quê? Ele concede. Então, esse consentimento, aliás, quando ele cede, isso se chama de graça. Você recebeu a graça de Deus. Você foi abençoado por Deus. A graça de Deus. A graça de Deus só precisa que você se arrependa, creia em Jesus Cristo. O trabalhador da vinha, ele ficou chateado porque ele trabalhou muito. Tem gente, presta atenção nisso, tem gente que ela acredita que por ela fazer mais coisas, ela tem um canto lá no céu. A salvação, ela não é por obras. As obras você faz. Por quê? Porque Jesus falou que a fé sem obras, ela é morta. Então, o que você entende? Que você tem fé. Só que ela só funciona se você colocar em prática. Porque senão ela é morta. E o que é colocar em prática? Fazer aquilo que Jesus disse para fazer. Vai pelos 4 cantos aí do mundo e espalhe a mensagem do reino. Você está entendendo isso? Você vai lá, espalha a mensagem. Quando você entende isso daqui, você pratica obras. Por quê? Porque você recebeu a graça. Você está entendendo? Só que tem algumas pessoas que elas dão muito dinheiro, elas fazem muitas obras,
E elas acreditam que elas são salvas por causa disso. A parábola de Jesus Cristo está falando, não importa se você chegou às 9 da manhã, não importa se você conhece a Deus desde criança, ou se você conhece agora, nesse momento que eu estou falando contigo. Jesus está falando que Deus ele te recebe do jeito que você está. Todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, todas as suas falhas, às vezes até a fé, que é quase nada. Não tem problema, vem, pode vir trabalhar. É isso que acontece na parábola aqui da vinha. Então, uma outra coisa que Jesus Cristo fala a respeito dessa parábola, que é a respeito da justiça. Olha, esse negócio de justiça funciona assim. Nós temos na nossa cabeça que a justiça, ela é como se fosse a justiça aqui da terra. Eu quero te explicar uma coisa que vai abrir a sua mente sobre justiça. Tem gente que fala assim, olha, eu não entendo, William, o que é que eu tenho que pagar? O que Jesus pagou por mim? Eu não entendo sobre isso. Eu não fiz nada. Foi Adão que pecou? Então, se Adão pecou, o problema é dele, não tem nada a ver comigo. Então, presta atenção nisso que eu vou te falar. Você vai entender um pouco sobre justiça, um pouco, porque senão a live vai ficar muito longa. Todas as coisas que tem aqui na Terra, aquilo que tem aqui na Terra, ela é um reflexo, presta atenção nisso, são reflexos distorcidos daquilo que existe no céu. Deus, ele fala sobre os governantes, sobre a criação de filho, sobre como você tem que tratar a sua esposa, como você tem que tratar os seus filhos. Deus, ele te ensina tudo. Deus, ele ensina sobre justiça, Deus ensina sobre moral, Deus ensina sobre tudo. Então, as pessoas que não acreditam em Deus, elas pegam as coisas que Deus ensina e elas modificam um pouco. As coisas que tem aqui na Terra, elas são um reflexo daquilo que tem no céu. William, por exemplo, poderia te dar vários exemplos sobre o amor, mas hoje eu vou falar sobre a justiça. Quando você vê, por exemplo, um tribunal, lá existe um juiz, aonde tem um advogado e tem um acusador. É do mesmo jeito no céu. Deus é o juiz. Quem acreditar em Cristo, quem for parte da família de Cristo, vai ter Jesus Cristo como seu advogado. E do outro lado vai ter um acusador. Vai ser o seu acusador. Jesus Cristo diz que um dia isso vai acontecer. É por isso que ele conta as parábolas. Então o que acontece? Acontece que a justiça do homem, ela é montada desse jeito e o juiz ele dá o veredito segundo aquilo que foi falado. O defensor defende, o acusador acusa e o juiz decreta aquilo que ele compreendeu. Só que ele não viu nada. Mas essa é a justiça do homem. A justiça de Deus, ela é diferente. Vou te explicar. Vamos lá. Eu quero que você imagine que um amigo seu, uma amiga sua, cometeu um crime de assassinato. Ela comete um crime de assassinato e ela chega na sua casa, presta atenção nisso. Ela comete um crime de assassinato e ela chega na sua casa. Só que quando ela chega na sua casa, ela para na porta da sua casa, respira fundo, limpa o suor que ela veio correndo e ela fala, posso entrar? É claro que você disse que pode entrar, é sua amiga, seu amigo. Então, essa pessoa entra, ela acabou de cometer um assassinato. Ela senta no seu sofá, você não percebe nada, está tudo bem. Está tudo bem. Por quê? Porque você não sabe de nada. Então, você não pode ser acusada de nada. Por quê? A pessoa entrou na sua casa, é seu amigo, sua amiga, foi convidada sua, está sentado no seu sofá, às vezes almoçando com você, mas ela não te contou nada do que ela acabou de fazer. Você, perante a justiça, está tudo bem. A partir do momento que essa pessoa que cometeu o assassinato, ela abre a boca e fala para você que ela acabou de cometer um crime, sabe o que acontece? A partir do momento que você ficou sabendo,
Se você não correr para a delegacia contar, você é cúmplice. Você tem que imediatamente contar o crime que você ficou sabendo, porque senão você é cúmplice. William, o que você está querendo falar com isso? Estou querendo falar que o dia que Adão pecou, o dia que Adão pecou, o dia que Adão pegou e desobedeceu a Deus, tudo aquilo que vem a partir de Adão, nós somos cúmplices de tudo aquilo que vem dessa raiz. É nesse momento que entra a misericórdia de Deus para tirar essas pessoas desse local. Que local, William? O local da morte, o local da destruição. Por isso que você morre. Você não percebeu, não? Você morre, seu cabelo morre, sua sobrancelha cai, tudo, a nossa pele morre, tudo no planeta morre. E por que que morre? Porque um dia o homem se afastou de Deus. E tudo que se afasta de Deus morre. Como assim, William? Deus, ele é a vida. Então tudo aquilo que se afasta de Deus está indo contra a vida, está indo para a morte. É por isso que você morre. Só que aí vem Jesus Cristo e ele diz o seguinte: calma aí, eu sou o primeiro que vou receber a vida eterna. E ele traz essa esperança para todos aqueles que creem nele, se arrependem e aí creem nele. Então Jesus Cristo ele está dizendo que a justiça de Deus ela é diferente daquilo que tem na tua cabeça. Quando alguém comete algo terrível com você, é Deus que conhece o coração daquela pessoa. Mesmo essa pessoa fazendo mal para você, é por isso que você tem que fazer orações para aquela pessoa que comete o mal. Para que ela consiga ver o tanto que ela está afastada de Deus. Para que ela se arrependa das coisas que ela fez com os outros, fez com você, e que a alma dela, presta atenção, a alma dela volte para Deus. É essa que tem que ser a sua justiça, baseada na justiça de Deus. Se você for pela justiça do homem, você vai querer matar aquela pessoa. Você vai querer que ela se lasque na vida. Já fez mal para você. Às vezes, molestou filho seu, uma filha sua. Você quer o quê? Quer linchar aquela pessoa. Ela tem que morrer. Deus, ele diz o seguinte: aquela pessoa ela tem que se arrepender. William, mas quer dizer que a pessoa pode errar a vida toda e depois se arrepender? Presta atenção. É Deus que conhece o coração dela. Não é você que conhece o coração para falar que ela não se arrependeu ou que ela se arrependeu no último suspiro de vida dela. É Deus que conhece o coração do homem. É Deus que sonda os nossos corações. A nossa obrigação, como fazendo parte da família de Deus, é não ser feito essas pessoas aqui, olha, sabe? Que ficam criticando e indagando Deus por que é que as coisas são da forma que são. Tipo esses homens aqui, olha, por exemplo, eu estou trabalhando o tempo todo. Eu estou fazendo live, eu estou fazendo caridade, eu estou espalhando a palavra de Deus. Aí, por que é que tem gente que está ganhando dinheiro, está numa vida boa e eu não estou? Fazendo igualzinho essas pessoas aqui, olha. Aí Deus chega e pergunta assim para uma pessoa dessa: ei, eu estou sendo injusto com você? Eu te prometi riquezas? Na palavra está dizendo que você pode ser rico, mas prometeu o quê? Salvação. Deus promete vida eterna. Ele não está falando que você vai ter uma vida aqui que ninguém vai te perturbar, pelo contrário. Jesus Cristo ainda avisa, fala, ó, feliz aquele em que vai ser xingado em meu nome. Ele já está te avisando que não vem coisa boa não. Quando você começar a falar sobre Deus. Já está te avisando. Mas o que é prometido é uma vida eterna. Então, vamos lá. A parábola dos trabalhadores na vinha. O que nós temos que entender? Nós temos que entender que todas as pessoas elas são aceitas por Deus. Todas as pessoas. E nós, como sendo os trabalhadores, você tem que fazer o quê?
Você não pode ser uma pessoa que fica trancando o caminho ou reclamando daquelas pessoas que estão querendo vir. Não importa se elas chegaram agora ou se elas já estão com Cristo, vamos dizer assim, há muito tempo. Não importa aquilo que você faz, não importa o tempo. Não importa. Você pode perceber, por exemplo, o apóstolo Paulo, 80%, 85% do Novo Testamento, tudo ele que escreveu. E o que acontece? Ele era novo, não é? Ele é novo perante Pedro, perante André, perante os outros que já conheciam Jesus Cristo. Aí Paulo chega, o que acontece? A mesma coisa aqui, olha, Paulo recebeu a salvação. Às vezes você está conhecendo a palavra de Deus hoje. Relaxa com isso. Fica tranquila com isso. Se você conheceu, reconheceu, você também vai ser salvo. Você vai receber o mesmo pagamento de uma pessoa que está aí há 100 anos dentro de uma igreja. E às vezes tem pessoas dentro da igreja que não serão salvas. Por quê? Porque elas não fazem parte da família de Deus. Às vezes só ouvem, mas não praticam. Ali, ó. Paulo, antes dele ser Paulo, ele era o Saulo. Matou um monte de cristão. Às vezes você é uma mulher que você já praticou aborto na sua vida. Às vezes você é um homem que já traiu demais a sua esposa. Às vezes você é uma mulher que não consegue perdoar as pessoas. Às vezes você é um homem que gosta de enganar as outras pessoas. O que Jesus está falando aqui? Sabe, toda a sua vida? Não importa o tempo. Vem hoje. Entra para a família de Cristo hoje. Não importa o tempo. Você vai receber o quê? O mesmo pagamento. Que pagamento é esse, William? A salvação. Do mesmo jeito que os trabalhadores na vinha receberam. Então vamos lá. Eu espero que você tenha compreendido. Hoje nós falamos sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que tenha trazido clareza para a sua mente. Espero que você compreenda a necessidade de nós compreendermos a palavra de Deus, compreendermos aquilo que Jesus Cristo falou. Para quê? Para a gente colocar em prática. Mesma coisa que eu falei, eu estou aqui, ó, tem gente que pensa que eu sou algum pastor, tem gente que pensa que eu sou algum padre, não sou nem padre nem pastor. Eu sou um cristão. Cristão é aquele que segue a Cristo. Então você tem que fazer o quê? Espalhar a palavra do reino para as pessoas. Espero que tenha feito sentido, que Deus abençoe a sua vida e até sábado, às 20h10, onde eu vou contar mais uma parábola para você. Tá bom?